condições internas de uma pessoa é uma situação primordial no processo de luto, né? Que pode facilitar e pode dificultar esse processo. Outra coisa que interfere muito no processo de luto é o contexto da morte. O contexto da morte, incluindo a idade do morto, né? É pensar rapidamente assim, ó. Nós aceitamos muito mais a morte de uma pessoa idosa que está doente, que não caminha, que está com problemas de saúde, né? Um paciente terminal, com uma doença terminal, um câncer, por exemplo. Nós temos mais facilidade de aceitar a morte dessas pessoas do que uma morte trágica. Foi assassinado, às vezes as formas mais estúpidas de morte que tem, né? Esse tipo de morte trágica, né, que tem todo o contexto de alguém que vivia e que de repente desapareceu, é um luto muito mais difícil a ser vivido, porque existe o trauma da perda, né, que é diferente de eu estar elaborando uma perda a longo prazo. E pior ainda, né, se o falecido, o morto, né, é jovem, né? É difícil a gente aceitar uma criança, um jovem que morre, né, em situações trágicas, né? Eu vi um relato esses dias num vídeo que eu coloquei, de uma mãe que perdeu um filho com 25 anos assassinado, né? Foi uma situação assim gravíssima e eu disse que não conseguia entender, né? Eu nem me arrisco a entender, né? Porque já é tão doloroso uma mãe que perde um filho, ainda mais nessas condições, né? O próprio caso que nós tivemos aqui na minha cidade, em Santa Maria, né? Dessa... É a gatinha que tá aqui. Da Boate Kiss, né, onde 342 pessoas faleceram, né, numa noite. A cidade toda ficou enlutada. A pandemia, né, quando nós perdemos os nossos entes queridos assim para um vírus, né, e de formas absurdas, porque assim como tinham pessoas doentes que adquiriram o vírus, né, e não morreram, pessoas saudáveis, né, que se cuidavam, que tinham uma vida pela frente, né, jovens, né, crianças, né, morreram sem explicação e ainda mais a situação assim, morreram sozinhos, né, numa cama de hospital, né, foi para o hospital e não voltou. Quer dizer, todas essas situações traumáticas, elas agravam muito o processo de luto, né? Porque são várias coisas que a gente tem que administrar ao mesmo tempo, não é só aquela perda, né? Vai um pouco além. Então, assim, o contexto da morte, né, é algo extremamente difícil da gente... O contexto da morte, incluindo a idade do morto, né? Quanto mais traumático e mais jovem, mais difícil, né? E claro, o afeto que se tem pelo morto também, né? E a qualidade das relações. Terceiro ponto, assim, é a qualidade das relações estabelecidas com o morto. Para mim, na minha percepção, assim, isso também é muito determinante, né? Se a relação com o falecido, com o morto, ela é positiva, existe o sofrimento da perda, mas eu tenho que trabalhar a perda em mim. Agora, se é um pai, uma mãe, né, ou um filho que morre e que as minhas relações são péssimas, né, e que foram assim permeadas por julgamento, por brigas, por discussões, por, enfim, né, por uma relação problemática, quando o outro morre, além de trabalhar a dor da perda, do significado, né, que esse morto teve na minha vida, existe ainda um processo de culpa
que se desenvolve muito mais rápido, né? Ah, como assim? Sim, porque eu jamais imaginar que ia morrer agora, né? Ou eu jamais imaginei que se a pessoa morresse eu sentiria essa falta. Enfim, a qualidade das relações estabelecidas é muito importante. A gente às vezes tem uma representação de uma vida com uma pessoa que é uma fachada, né? E essa fachada, ela existe assim um desgaste de energia muito grande para vivenciar isso diante da pessoa, de manter essa fachada diante das pessoas, né? Então é muito mais fácil se a gente viver de uma forma bem coerente, bem tranquila, bem alegre, bem de acordo com o que nós realmente somos, do que manter uma aparência, né, que em algum momento vai se romper, né? E se ela é no momento da perda de alguém com o qual a gente tem esse conflito, o processo de luto fica muito mais difícil, né? Esses 3 pontos assim foram os pontos que eu percebi no meu processo, né? Tanto as condições as condições internas do enlutado, a qualidade das relações estabelecidas com o morto e o tipo de morte, né? O contexto da morte, incluindo a idade do morto, né? São muito significativas no nosso processo de luto. Mas a gente vai falar mais sobre isso e mais sobre a necessidade de autoconhecimento e de discussão sobre esse tema nos vídeos que se seguem.